nós vamos falar um pouquinho também de outra doença emergente na época do frio, né? A asma. A asma é uma inflamação crônica das vias respiratórias, dos brônquios, né? E ela é definida por quê? Por ter chiado no peito, tosse intensa, tá? Principalmente no período de matutino e noturno de madrugada, tá? Ela é causada aí por uma doença inflamatória da via respiratória e ela emerge muito no frio por conta das infecções virais, como um resfriado, gripe, outras que eu já citei anteriormente. Nós temos na asma os fatores do própria pessoa, né? A genética, que favorece o paciente ser asmático. A obesidade hoje é muito bem documentada como um fator de risco para a asma do hospedeiro, que a gente fala da pessoa, né? Porque a obesidade é uma doença inflamatória e quando inflama o brônquio, gera a asma. A prematuridade, o nenenzinho que nasceu prematuro, ou que nasceu de tempo certo, mas muito pequeno para a idade gestacional, também são fatores determinantes de asma nessas pessoas. E, além disso, dos fatores da pessoa, que são esses que eu citei, nós temos os fatores ambientais. Ambientais, nós temos aqueles alergenos que a gente diz da casa, que é o quê? A poeira da casa, que são os ácaros, os pelos dos animais domésticos que a gente tem, né, principalmente cachorro, gato, o mofo, o bolor, são coisas muito frequentes nas nossas casas, que levam a estimular o processo inflamatório e desencadear em pessoas suscetíveis, que tenham genética ou obesidade, ou sejam nascidas de pré-termo ou pequenas para a idade gestacional. Essa associação aumenta o risco da asma. Infecções virais, como eu já citei, o rinovírus, que é o vírus do resfriado, o influenza, o vírus da gripe e outros vírus também. O cigarro aumenta, o narguilé, que é muito utilizado hoje para os jovens, o estresse do dia a dia, o estresse mental psicológico, são fatores de piora. Alguns vírus que também nos preocupam é o vírus sincial respiratório, que é o vírus do resfriado, mas em crianças menores em torno de 3 meses a 3 anos, tendo o azar de ser acometida pelo vírus sincicial respiratório, 40% dessas crianças vão se tornar asmáticas no decorrer da vida, tá? Então, isso é um fato importante. Olha, a prevalência da asma no mundo é um absurdo, né? São quase 358 milhões de asmáticos nós temos. 495 mil mortes por asma no mundo por ano. Tá? Então, a asma é um problema. A Organização Mundial de Saúde, isso são dados da Organização Mundial de Saúde. A prevalência aqui no Brasil de asma nos nossos adolescentes, por exemplo, está em torno, né, de 20%, certo? E entre 18 a 45 anos, na população de 18 a 45 anos, em torno de 23% dos brasileiros têm asma. Porém, um dado que é triste, desses 23% de asmáticos, só 12% sabem que são asmáticos, né? Por falta de acesso à saúde e aos profissionais que lidam com isso, o acesso no SUS aos médicos que trabalham com isso, que são os médicos pneumologistas, os alergistas. Então, nós temos isso no nosso país. É um subdiagnóstico, né? Uma população, quase metade da população de asmáticos não sabe que são asmáticos e não tratam direito. A mortalidade no Brasil, né, com estudos nossos aqui, ocorre em torno de 120.728 internações por ano
e 2.040 mortes por ano. Tá? Apenas 12% dos asmáticos têm um bom controle da sua asma, que é devido àquilo que eu acabei de falar, pelo não saber nem que tem a doença. Isso gera custos, né? Custos porque o paciente que não tem um bom diagnóstico, ele interna mais, ele precisa ir mais no pronto-socorro, ele ocupa leitos, ele usa medicamentos internado, coisas que se fosse tratado, sabido anteriormente, ele poderia fazer um bom controle, um bom tratamento, evitaria essa questão do custo, além dos riscos para esse doente. As medicações da asma, pela frequência que a asma, pela prevalência e incidência da asma no nosso país, o governo federal fornece essas medicações gratuitamente, né, para a população asmática, e para conseguir acesso a essas medicações, o paciente precisa passar com um pneumologista, fazer o diagnóstico, confirmar o diagnóstico através da espirometria, e com a espirometria iniciar ou não o seu tratamento e pegar as medicações no alto custo. Tá? Uma coisa importante, o diagnóstico da asma, como do resfriado, da gripe, é um diagnóstico clínico. A espirometria ela serve para graduar, para dar a gravidade da doença e um melhor norte para o tratamento específico desse paciente. A asma não tem cura, mas tem controle total dos sintomas. O paciente vive normal. O paciente pode viver normal com tratamento ou sem tratamento, depende da gravidade da doença, que é verificada através da espirometria. Uma doença leve, muitas vezes não precisa tratar, só orientações para o paciente em caso de crises isoladas que ocorram sazonalmente, no tempo de inverno ou no verão, depende, tem pacientes que pioram com muita poeira, tem outros que pioram muito com muito frio, e às vezes só um bom controle e manejo disso ele não precisa tratar. Outros precisam ficar tratando com medicamentos de forma persistente, mas sempre através da espirometria, porque nós definimos isso melhor.